Oi, gente, está começando mais um Cine Comenta. E hoje eu vou explicar o filme Sobrenatural, A Porta Vermelha, que acabou de ser lançado nos cinemas. Então, primeiramente, eu sou apaixonada pela franquia e também pelos atores e venho acompanhando ela desde então. Eu acho que a franquia, ela consegue unir muito bem o controle de tempo, o terror, o suspense, a história. Mas enfim, eu vou tentar ser o mais direta possível na explicação. Voltando aos outros filmes da franquia, para que vocês possam entender melhor o filme. Porque, gente, é necessário ter visto os outros filmes da franquia para poder tirar tudo do filme, entende? Bom, primeiro eu vou deixar claro aqui quem é quem para a gente tentar entender melhor. O Patrick Wilson é o Josh, o pai do Dalton, do Foster e da Callie. E a mulher do Josh é a Renai, que é a atriz Rose Byrne, mãe dos meninos. E aí nós temos a Lorraine, que é a mãe do Josh. E a Lorraine, ela tem uma amiga chamada Elise, que é médium e de grande importância para toda a franquia, que é interpretado pela maravilhosa Lin Shaye. Sou apaixonada. Beleza, entendido. Bom, a gente tem 5 filmes contando com esse último e eu vou tentar desenrolar esse rolê para vocês entenderem algumas coisas desse último filme. No primeiro filme, nós somos apresentados à família Lambert. E aí, nesse filme, o Dalton, que é uma criança, vê algo no porão que o deixa aterrorizado. E logo depois, ele entra em coma. Depois de várias idas e vindas aos médicos, né? A mãe do Josh, a Lorraine, decide chamar a sua amiga de longa data e médium, a Elise. E ela traz consigo 2 caça-fantasmas para poder ajudá-la nessa missão. O Tucker e o Specs, que também estão no 5º filme, enfim, em outros filmes também, mas só para deixar claro aqui, tá? Ali no primeiro filme, a gente tem a primeira aparição do demônio vermelho. E a gente descobre que ele quer possuir o Dalton. E também o motivo do seu coma, né? Que é o Dalton, né? Conseguir viajar pelo plano astral. Ou seja, a alma dele consegue viajar pelo tempo. E ele viajou tanto que provavelmente ele foi parar num lugar chamado além, que é meio que um limbo, que tem várias entidades, várias coisas ruins. Ali conhecemos personagens que estão também no último filme, como por exemplo, a Noiva de Preto, que aparece nesse último filme enforcando o Dalton. E ela também atazanava o Josh, o pai do Dalton, quando criança. E um detalhe aqui é que o Josh, quando ele era criança, ele também tinha essa habilidade de viajar no tempo. O Josh consegue salvar o Dalton nesse primeiro filme, mas quando ele volta, né, para esse plano aqui, o filme mostra que o Josh está possuído pela Noiva de Preto. Bom, nós temos o segundo filme em que ele vai bem longe e volta para a infância do Josh. E é ali que a gente fica sabendo que a Elise estava presente na vida do Josh desde criança, o ajudando a lidar com essas aparições, né? O filme ele tem um pulo no tempo e ele acaba mostrando basicamente o que se sucedeu do primeiro filme. E ali a gente vê que depois dele ser possuído, né, pela Noiva de Preto no primeiro filme, ele tá cada dia pior, tá cada dia mais estranho, tá possuído, né, gente? Com a Elise morta, a Lorraine, sem saber para quem pedir ajuda, chama a dupla de caça-fantasmas. Então, assim, gente, tudo tá interligado, né? Como a parada acaba saindo de controle, os caça-fantasmas chamam um outro médium conhecido deles, chamado Carl. Estão lembrando?
Lembra quando começa esse último filme, que o Josh tá no velório, ele encontra um homem, e o nome dele é Carl. Ele meio que tem uma vaga lembrança, mas não sabe da onde que ele conhece ele. Então, e eu já conto o motivo por essa falta de memória. Bom, o Carl consegue entrar no além para tentar salvar o Josh, e lá ele encontra também a Elise. Mas como sabemos, o Josh ele estava possuído, e a única pessoa que poderia salvá-lo naquele momento, no caso, salvar a sua consciência para ele voltar a quem ele era, né? Seria alguém que teria o mesmo dom que ele, que é o Dalton. E é ali que a gente vê aquela cena do último filme, em que o Dalton, criança, tá ali concentrado, tentando salvar o pai, tentando salvar a consciência do pai. Para assim ele se lembre de quem ele é. O fato da porta vermelha e daquele desenho daquele homem é a representação da figura do pai dele. Na cabeça confusa de uma criança que cresceu e o fizeram esquecer daquela lembrança. Então, ao invés de ajudar, aquilo, o Dalton agora já mais velho, se tornou confuso e sombrio para ele. Enfim, ele já com a consciência de volta, a Elise no além consegue lutar contra a entidade e salvar o Josh. Só um fato muito importante aqui eles não esqueceram o que aconteceu. Eles foram hipnotizados pelo Carl, pelo médium. Bom, a gente vai para o terceiro filme e nele mostra mais essa união da Elise e como ela conheceu os caça-fantasmas. E aqui, novamente, nós temos a presença do demônio da cara vermelha enchendo o saco da Elise. Já o penúltimo filme foca na Elise e na sua história como médium. E ali a única ligação que a gente tem com esse último filme é a Porta Vermelha e o Dalton. Indo finalmente para o último filme, nós vemos que infelizmente a mãe do Josh faleceu. E temos meio que toda a história recortada dos outros filmes. Por isso a importância da gente entender o que cada coisinha é. Pontos importantes ao meu ver. O Patrick Wilson, que por sinal foi o diretor desse último filme, Sobrenatural, A Porta Vermelha, disse em uma entrevista que esse seria o último filme da saga. Mas ele também disse que ele falaria isso desde o primeiro filme que ele fez. Então, pra mim, isso é caô. Pelo menos, gente, eu espero que seja. Mas eu acho que é caô mesmo. Até porque a gente tem uma cena muito importante nesse pós-crédito de filme. Quando a luz, aonde estava a Porta Vermelha, se acende. Ou seja, o demônio não foi embora. Outro fato é a noiva de preto que tenta enforcar o Dalton. Por que ela voltou no filme? Será que a gente vai ter uma aparição dela de uma outra forma no outro filme? Uma coisa mais complexa? Enfim, eu acho e espero que esse não seja o último filme da franquia. O que eu acredito é que agora talvez eles foquem mais no Dalton e nessa história dele. Bom, gente, foi isso. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas coisas para vocês e até a próxima.